Fala, meu povo, Pai seja convosco. Bora lá, vamos iniciar mais uma temática para o mês de setembro. E neste mês nós vamos falar sobre a constância do reino. Para podermos nos aprofundar nessa temática, hoje na parte 1, nós queremos trabalhar duas palavras que têm tudo a ver com a constância. Estas palavras, elas às vezes se degladiam entre si. Na verdade, quando nós vivemos essas duas palavras, uma precisa ser consequência da outra. Eu quero falar sobre estímulo e desenvolvimento. Abra sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, que diz: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Tratando sobre essas duas palavras, estímulo e desenvolvimento, é importante dizer o seguinte: uma coisa depende da outra. E aqui eu digo especificamente de que o desenvolvimento, ele precisa de um estímulo. Mas que muitas vezes nós ficamos apenas no estímulo. Quantas vezes você começou a academia e depois de 2 meses você parou? Quantas vezes você decidiu começar um cursinho para poder aperfeiçoar na sua vida profissional e você parou no meio? Eu tenho certeza que por algumas vezes você iniciou um processo novo na sua vida e você acabou parando no meio do caminho. A vida espiritual, ela é da mesma forma. Quantas vezes você começou coisas, movimentos espirituais, é oração daqui, é jejum dali, é devocional de lá, e quando passam uns 3 meses não tem oração, não tem jejum, não tem devocional, não tem nada. Sabe por quê? Porque você não desenvolveu aquilo que você começou a partir de um estímulo. O estímulo, ele é um momento emocional. É aquele choro que eu tenho no culto, é aquele impacto que eu recebo lá no acampamento, é aquele momento poderoso que vem sobre a minha vida naquele congresso que eu participei. Estas são fagulhas, pequenas faíscas espirituais que são acesas, mas que se não recebe o devido desenvolvimento, daqui a pouco eu volto para a estaca zero. Observe bem. Vamos imaginar aqui um palito de fósforo aceso. Esta pequena chama, ela é o estímulo. E você sabe que daqui a pouco, quando consumir todo o palito, vai acabar essa chama. Ao passo que se você, quando estiver com este palito de fósforo aceso, colocar em uma vela, você vai perceber que esta chama que estava no fósforo vai viver um desenvolvimento agora estando na vela. Deu para compreender mais ou menos essa simbologia? Para ficar melhor, o que é o estímulo? É aquela palavra poderosa que eu recebo na minha vida e aquilo acende a chama do poder de Deus no meu coração. Só que eu estou vivendo isso de uma forma emocional. O que é o desenvolvimento? É quando eu uso aquela palavra que eu recebi, que acendeu uma chama no meu coração e começo a praticar coisas que fazem parte dessa palavra que eu recebi. Saiba que quem vive só de estímulos vive uma fase emocional e temporária, ao passo de que quem vive o desenvolvimento vive uma fase sólida, concreta, perseverante e permanente. Só ouvir uma pregação que toca profundamente no meu coração não é suficiente. É necessário desenvolver com clamores, com buscas espirituais. Só receber aquela oração com imposição de mãos não é o suficiente. Aquilo que eu recebi com essa imposição de mãos precisa começar a gerar frutos. E como que eu gero esses frutos? Desenvolvendo, tendo relacionamentos com Deus diariamente a partir daquilo que eu recebi. Você sabe que quem só vive de estímulos espirituais vai para o culto, se emociona com louvor e durante a semana quase não lê a Bíblia. Ao passo de que quem vive o desenvolvimento, ora, lê a Bíblia, faz devocional, faz jejum e isto independente de ter vontade ou não. Quem só vive de estímulo
se anima em ouvir os testemunhos das pessoas, mas logo vai desanimando quando as lutas aparecem. Quem vive o desenvolvimento vai utilizando cada uma de suas lutas como um degrau de crescimento, fortalecimento e busca espiritual. Agora que você compreendeu bem o que seria essa ideia de estímulo e desenvolvimento, vamos pensar aqui. Como é que eu consigo viver um desenvolvimento concreto, sólido, poderoso na minha vida a partir de um estímulo espiritual que eu recebi? Em primeiro lugar, eu preciso ter clareza de propósito. Tem muita gente que começa algo, ficam emocionadas e fazem até pequenos projetos, mas se não sabe qual é o propósito pelo qual ela está ali, entrando naquele projeto, logo logo vai ficar sem constância e vai acabar. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 14, 28. Qual, pois, de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular os gastos? Todas as vezes em que eu entro num processo espiritual, eu preciso entender o que eu quero de Deus, o que eu quero buscar do Criador. E aí sim vai gerar frutos. Segundo lugar, é necessário ter uma disciplina espiritual. Olha, o estímulo, a fase emocional, ela passa. E eu só vou manter aquilo que eu recebi de estímulo se eu tiver disciplina, porque a disciplina mantém aquilo que eu constituir com o estímulo. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: exercita-te a ti mesmo na piedade. Sabe, o exercício, a repetição daquilo que eu vou fazendo, vai fazer com que eu me desenvolva e comece a aprender a cada dia coisas novas. Terceiro lugar, pequenos passos, porém consistentes. Não vale a pena, queridos, você gastar 2 horas de oração e orar uma vez na semana. Eu acredito que é muito melhor nós começarmos com, ainda que seja 5 minutos de oração por dia, mas fazer isso todos os dias. Todos os dias do mês orando 5 minutos. E aí no mês seguinte eu já consigo orar todos os dias 10 minutos. Isso vai se tornando uma constância, vai se tornando um exercício. Essa repetição vai fazendo com que a minha oração ela seja algo consistente, duradoura, que não depende de estímulos emocionais, mas de uma razão que está sendo desenvolvida em saber que quanto mais eu busco a Deus, mais profundo eu fico no mundo espiritual. Em quarto lugar, eu penso que o apoio e prestação de contas ele é muito interessante. Eu estou falando de discipulado. Sozinho é muito difícil permanecer. Mas quando você começa algo, você recebeu lá um mover de Deus poderosíssimo. E aí você quer que esse mover ele continue na sua vida. Busque um discipulado. É por isso que nós estamos na célula todas as terças-feiras. Todas as semanas nós estamos estudando um pouco sobre o reino de Deus. Presta bem atenção, olha quantas coisas nós temos falado sobre o reino de Deus. E isso tudo que você ouviu desde o início do segundo semestre são coisas que nós estamos fazendo para desenvolver. Não são apenas estímulos, mas nós estamos desenvolvendo o nosso conhecimento no reino de Deus para a gente ficar mais firme em Cristo. Quinto lugar, transformar o estímulo em um hábito. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu quero repetir o texto que Paulo disse. Eu quero repetir a carta que Paulo disse a Timóteo. Exercita-te na fé e na piedade. O estímulo, ele traz um despertamento, mas é o hábito quem vai consolidar essas coisas. Olha, evangelizar uma vez no mês não vai gerar frutos. E é por isso que muitas vezes você fala que é chato. E é por isso que muitas vezes você fala que não sabe o que dizer. Faz um evangelismo por semana. E mês que vem, faz 2 evangelismos por semana. Você vai ver. Em pouquíssimos meses você vai estar ministrando outras pessoas acerca de evangelismo. Que tal tentar? Sexto e último ponto é olhar para o alvo. Se o meu desejo é buscar um crescimento espiritual, eu preciso olhar lá na frente
Porque entende o seguinte: alcançar o desenvolvimento não diz respeito a começar bem, mas concluir o projeto de forma fiel. O processo, o X da questão, não está no início, porque o início todo mundo começa, mas o X da questão está no final, quando nós estamos finalizando o projeto e começamos a recolher os frutos daquilo que nós fizemos. Observe, você vai ficar firme e forte na palavra de Deus se isso for constante na sua vida. Você vai ficar firme e forte diante das dificuldades que todo crente passa, na verdade todo ser humano passa, se você constantemente tiver um relacionamento com Deus, pois assim o Espírito Santo é quem vai conduzir a sua vida e gerar frutos através dela. Te vejo na próxima ministração falando sobre constância do reino. Um abraço muito carinhoso, fique com Deus e até.